Este campeonato da Europa começou com a cerimónia de abertura. Aqui vemos a seleção alemã, depois a francesa, as duas das maiores comitivas, mas a maior mesmo foi a italiana, com 55 patinadores. Ao início a esta cerimónia magnífica do início do Campeonato Europeu de Patinagem, realizado em Lagos, neste enquadramento frente ao mar, frente à Baía, tendo por trás também a muralha histórica de Lagos e sob o olhar atento do grande navegador que foi Gilianes e que dali nos olha e nos observa e nos diz que para vencer os medos e para termos sucesso é sempre preciso trabalhar e não desistir. Thanks for everything, and we are hopefully to have a great competition here in Lagos in Portugal. For the skaters, the jury and the delegates, we wish them the best for the competition, and we will have spectacular sports in the next days. Thanks. Ao Comitê Europeu, gostaria de dizer muito obrigado pela atribuição a Portugal deste Campeonato da Europa. Portugal é um país que sabe receber, é um país que sabe organizar e não tenho dúvida que no balanço final vai dizer boa aposta fazer este campeonato em Portugal. Numa cerimónia de abertura num local espetacular com as muralhas históricas de Lagos e a Baía em frente, Portugal cantou o hino com os seus 19 atletas participantes. O público rendeu-se a esta grande cerimónia e no fim os balões foram voando um por cada atleta pelo ar. E o espetáculo começou mesmo com as provas de 300 metros contra o relógio. Primeiro as femininas, as mulheres. Primeira que vemos na imagem era Vanessa Herzog, medalha de bronze. Depois Stine Van Houten, prata. E por fim, a grande vencedora, também da Bélgica, a fazer primeiro e segundo lugar a Bélgica, com Sandrine Taz a revalidar o título que tinha conseguido em 2016. Aqui, novamente, esta especialista em fundo a bater-se muito bem nos 300 metros contra o relógio e a ser a campeã europeia, medalha de ouro, e aqui a passear a sua bandeira. A primeira campeã europeia destes campeonatos. Aqui no pódio a vestir a sua camisola de campeã europeia e o sorriso das três medalhadas. Passamos para os séniores masculinos, os homens. Aqui a concorrência era enorme. Matthias Vosté, o belga, a fazer a medalha de bronze, o terceiro lugar. Depois Darren Souza, nas nossas imagens, a conseguir a prata, com um espetacular corte de meta. E por fim o campeão mundial, Simon Albrechts, da Alemanha, aqui a fazer a vitória, a fazer a medalha de ouro. Também a conseguir o recorde da pista, com um brilhante tempo de 23,759, aproximando-se muito do recorde do mundo. Ele que confidenciou que esta era a segunda pista mais rápida do mundo onde já tinha patinado. Aqui a vestir a sua camisola e as medalhas aos três primeiros classificados. A segunda prova do nosso resumo são os 500 metros para as séniores femininas. 4 patinadoras que chegaram à final, após terem passado as eliminatórias, os quartos e as meias. E é Vanessa Herzog, a austríaca, que se afirma na primeira posição. Aqui é atacada por Lolo Brigida, a italiana, mas Vanessa resiste muito forte, a patinadora de gelo também, a conseguir o título europeu. Vanessa Herzog a passear a sua bandeira, ela que já há muito tempo que não conseguia subir ao ponto mais alto do pódio, 43,005 o tempo, e a marcar a primeira posição, segunda para a italiana Lolo Brigida, terceira para a alemã Jenny Peskar. 500 metros em séniores masculinos com a participação do Diogo Marreiros na final. Um brilhante apurado para a final. Diogo Marreiros ia tentar a sua primeira medalha. Saiu na frente Simon Albrechts e Joseba Fernandes. Aqui Darren Souza tenta atacar. Diogo Marreiros faz a sua tentativa de ir para o primeiro lugar, mas um desequilíbrio retira-lhe a possibilidade de atacar o primeiro lugar e também de conseguir o terceiro. Ainda tenta até ao fim. Albrechts Simon, o alemão, luta com o Joseba pelo título, mas Diogo Marreiros não consegue mais do que o quarto lugar com o tal desequilíbrio. Vencedor e título europeu para Simon Albrechts, a fazer a segunda medalha de ouro nestes campeonatos da Europa. O pódio com Albrechts, Joseba Fernandes e Souza. Nos 1000 metros, vemos também a final, após os apuramentos e as meias finais, as 8 magníficas, estas que chegaram à final. Prova inicialmente muito tática, com a italiana Lolo Brigida a assumir a primeira posição, seguida da Vanessa Herzog, elas que tinham disputado os 500 metros aqui também a lutarem pelo título europeu dos 1000.
Lollobrigida consegue com uma saída curva muito larga assumir a primeira posição, entra destacadíssima na reta da meta e tem tempo de festejar e dizer sou a nova campeã europeia. Vanessa Herzog a segunda e Maite Ansi a terceira. Nos homens, os 1000 metros também, os 8 que chegaram à final, onde nós temos a presença dos portugueses. Diogo ficou muito próximo, mas não conseguiu acesso à final, que é muito difícil. E aqui então os 8 melhores, com o belga Bart Swings a assumir a cabeça da corrida. Seguido do italiano Mareschi, que agora ataca por dentro, fortíssimo Mareschi. E o italiano consegue mesmo passar o belga, entra na reta da meta em primeiro lugar. E vamos ver agora, na disputa pela primeira posição, o belga em segundo, Pachi, o espanhol em terceiro, mas foi mesmo Mareschi, o italiano, que festejou o título de campeão europeu. E aqui o pódio com os 3 primeiros, Mareschi, Swings e Francisco Pachipeola. Nos 10 km femininos, prova por pontos e ao mesmo tempo a eliminar, uma prova que conjuga a pontuação e a eliminação. Apenas 10 patinadoras ficam para as últimas voltas, mas quem ganha é quem tiver mais pontos. Vemos aqui a parte final, onde Sandrine Taz vem impondo o seu ritmo, mas é mesmo Lollobrigida italiana que fatura a primeira posição e também o maior número de pontos e é a nova campeã da Europa. Ela que conseguiu este título com o maior número de pontos em relação às suas colegas, segunda Sandrine Taz, terceira Maite Ansi. A prova que se segue no resumo são os 10 km pontos a eliminar, o mesmo sistema das raparigas, pontuações em voltas alternadas, volta sim, volta não, eliminação também nas outras, e aqui o momento da prova em que Lobinot, o francês, imitando aquilo que tinha feito na Taça da Europa, vai embora, fugiu, ganhou a muito avanço, faz pontos. Atrás de pontos, o pelotão não persegue, fica na expectativa e Lobinot soma um conjunto de pontos que se tornou impossível alguém lutar por eles. Aqui vemos uma disputa pelo ponto que se segue, do segundo classificado, e depois é mesmo Bart Swings que foge, é ele que vai tentar ainda conseguir mais pontos do que o francês, mas no final esta tentativa de Bart Swings não foi suficiente para destornar o francês da primeira posição. Assim, Lobinot festeja com os seus colegas o título de campeão europeu, o patinador que somou mais pontos nesta prova, subiu ao pódio, segundo lugar Bart Swings, terceiro Daniel Niero, respectivamente da Bélgica e da Itália. Seguem-se os 15 km eliminar, aqui uma prova onde volta sim, volta não. A última patinadora sai de prova, ficam apenas 5 para as últimas 2 voltas e depois aí quem chegar em primeiro é a campeã. Sandrine Taz, a belga, campeã da Europa dos 300 metros contra o relógio com a sua longa trança, imagem de marca, segue na frente. Aqui é atacada mais uma vez por Lollobrigida, grande disputa entre as duas ao longo de todo o campeonato, em todas as provas, e é mesmo Lollobrigida com uma abertura de curva e uma reta final espetacular que, mesmo em cima da meta, consegue esticar mais o patim e chegar com a roda à frente da sua adversária belga. Francesca Lollobrigida, italiana, a faturar a primeira posição e o título europeu. Sandrine Taz, Bélgica, a segunda. E a irmã da primeira, Julia Lollobrigida, a fazer o terceiro lugar e a medalha de bronze. Passamos para os 15 km, também a eliminar para os séniores masculinos. Aqui, mais uma vez, Diogo Marreiros, um dos principais atletas em prova, o português que tentava alcançar a primeira medalha, que até agora ainda não tinha sido possível, depois dos 500 metros ter sido o quarto, aqui ia tentar, então, essa medalha tão almejada e tão desejada. Há um ataque na parte final, 5 patinadores só para o fim. Última volta já, Mareschi ataca, Daniel Niero da Itália protege a posição do seu colega, Marredes tenta ir, mas um outro desequilíbrio na parte final da curva impede-o do terceiro lugar, consegue apenas o quarto, apenas entre aspas, como é evidente, mas mais uma vez a ficar muito perto da medalha. No pódio, Mareschi é o campeão da Europa, Daniel Niero também da Itália, o vice-campeão, e Pachipeola, Espanha, o terceiro lugar. Agora às provas de estafetas, e começamos com os Júniores A, onde caiu a primeira medalha para a seleção nacional portuguesa. Esta é a prova considerada por muitos a mais espetacular da patinagem. Um patinador de cada vez faz uma volta, através de um empurrão transmite o direito de ir para a prova para o seu colega de equipa. Entramos aqui já nas últimas voltas, a Itália na frente, França a seguir, Portugal consegue ficar entre 2 grupos, consegue a terceira posição neste momento e vai tentar mantê-la até ao fim.
porque a Espanha vinha lá atrás. Os franceses mais fortes, muito fortes neste campeonato, a conseguirem a liderança, atacados pelos italianos, mas são mesmo os franceses que são os novos campeões da Europa, em Júniores A, italianos segundos, e Portugal, a grande medalha de bronze. A primeira medalha, muito festejada pela claque de apoio. Tudo era possível, estávamos numa final e acho que é tudo possível se a gente arriscar. Basta acreditar que tudo pode acontecer, estamos numa final. Já há muitos quartos lugares, acham que desbloquearam aqui a ida às medalhas a seguir? Esperemos que sim, acho que é sempre possível e que venham mais medalhas para Portugal agora, nós acreditamos. Alguma mensagem de incentivo que queiram deixar aos atletas da seleção que vão a seguir? Continuarem a acreditar, tudo é possível, darem o máximo em tudo e os resultados vão aparecer com o trabalho. A seguir as estafetas então de séniores femininos. 6 equipas, neste caso 7 equipas, porque não houve aqui apuramentos, foi final direta, nos outros escalões são apenas as 6 equipas que chegam à final. A prova começou com a Bélgica na primeira posição. Aqui é muito importante ter uma boa posição de início, porque as velocidades são muito grandes e há muita dificuldade de ultrapassagem. Vamos já para uma parte mais adiantada, a última volta, ou as últimas voltas, onde temos 4 patinadoras na frente. Esta é mesmo a última, é Sheila Posada que vem a liderar. Sandrine Taz tenta atacar, a Sheila Posada resiste, mas surpreendentemente é a Letícia Chimek-Alma que aparece por fora a faturar a primeira posição e o título europeu para as alemãs. It was not easy, definitely, because we have really 7 strong relay teams, but it makes it a little bit better than winning easy. Aqui o pódio então com as 3 primeiras equipas, a Alemanha na primeira posição, Espanha a medalha de prata e a França a medalha de bronze. Passamos agora para a prova de 3.000 metros estafeta em séniores masculinos, uma das provas mais aguardadas, onde se esperava que Portugal pudesse lutar pelas medalhas. 6 equipas chegaram à final, todas muito fortes. França assume a liderança, seguida da Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica e Portugal. Aqui na frente a Tim Sibet, o belga, logo seguido por Nuno Pacheco, fez uma prova espetacular. Nuno Pacheco vai empurrar Martin Dias, estávamos a 2 voltas do fim, Nuno Pacheco caiu, mas o empurrão estava feito. Martin Dias com dificuldade de se encostar à corda, à linha branca do interior da pista, o que torna mais difícil a trajetória. A passar aqui Diogo Marreiros, que tentava a medalha, mas há um ligeiro toque aqui do holandês na curva, que tira a possibilidade de Marreiros se encostar mais aos da frente. Na frente, França, Bélgica e Alemanha lutavam pelo título, e aqui na reta final, Bart Swings, o campeão belga com uma espargata fenomenal, a conseguir a primeira posição e o título europeu. I'm really happy about this. We did really good. We stayed in the front as much as we could and we finished it really good. O pódio então com os belgas na primeira posição e a medalha de ouro e a camisola de campeão da Europa, a Alemanha na segunda posição e França na terceira. Passamos para as provas de estrada, de circuito, e aqui com os 100 metros femininos, a final com as 3 melhores atletas, as mais rápidas das séries das meias finais e dos quartos, e aqui é mesmo Vanessa Herzog, a fortíssima austríaca, a marcar a primeira posição e a sagrar-se campeã europeia. A passear a sua bandeira de campeã da Europa, Vanessa Herzog, austríaca. O pódio com as 3 primeiras, Vanessa Herzog, Sandrine Taz da Bélgica e Giulia Bongiorno de Itália. Nos homens, uma linha de partida para a final fortíssima com 2 espanhóis. É mesmo o grande campeão, Joseba Fernandes, vice-campeão do mundo desta prova, a liderar, a ganhar, braços no ar, com uma vontade extraordinário. Ele que com o seu pequeno arrebento festejou com a bandeira na mão este título e está então no pódio Joseba Fernandes. 10.028 aos 100 metros, Darren de Sousa o segundo e Sérgio Garcia, também espanhol, o terceiro. Passamos para a prova de uma volta ao percurso, volta para as séniores femininas. Temos aqui Vanessa Herzog, ela que tinha ganho os 100 metros, aqui também a assumir-se na liderança da prova. Depois é Sheila Posada, Giulia Bongiorno e Giulia Bonecchi, as 4 participantes. É mesmo agora Herzog que vem para a frente. Posada, a espanhola, tenta resistir. Bonecchi atrasa-se, Bongiorno ainda está lá e vão entrar agora para a última curva e para a reta final onde tudo se vai decidir. Vamos ver, Herzog, Posada, Bongiorno, quem das 3 será a vencedora? É mesmo a fortíssima austríaca Vanessa Herzog a fazer o segundo título na estrada, o segundo título de campeã europeia. Com a sua bandeira, Vanessa Herzog, a Áustria, a primeiro lugar, Sheila Posada, segundo, e Giulia Bongiorno, Itália, a terceira.
I'm feeling really happy after my third goal, and it's a good way to end this championship. It's your first time here in Lagos? Yeah, it's my first time and it's really nice here. Maybe I come back. Passamos para a prova dos séniores masculinos. Também uma volta. Diogo Marreiros esteve muito próximo de chegar a esta final, mas mais uma vez um desequilíbrio, uma queda na partida na meia-final não possibilitou o acesso aqui à final. Joseba Fernandes, o vencedor, o campeão europeu dos 200 metros contra relógio, a liderar, seguida de Matias Voste e de Darren de Souza. Muita disputa pelo primeiro lugar. Eles continuam agora na contracurva, que vai anteceder a reta da meta. Curva antes da reta da meta agora, e vão entrar para a reta final com o espanhol a liderança, o grande campeão espanhol, mais uma vez a faturar rapidíssimo, fortíssimo no sprint final. Primeiro lugar para Joseba Fernandes, segundo para Matias Voste e o terceiro para o italiano Andrea Angeletti. ¿Cómo te sientes? Bien, muy contento después del campeonato de ruta con los dos títulos que he conseguido. Un poco más triste por el error que tuve en la carrera de la pista del 300 metros, en la que me sentía muy bien. A primeira prova de fundo que nós vamos ver neste resumo é a prova dos Júniores A masculinos. E porquê os Júniores A masculinos e porquê esta prova? Porque aqui houve um espetáculo português chamado António Freitas. A prova é por pontos. António Freitas aproveitou uma quebra no pelotão e saiu e esteve apenas e só 12 voltas isolado, pontuou diversas vezes. Aí vemos o pelotão todo na sua perseguição, mas o patidor português, mostrando uma resistência e uma capacidade de sofrimento extraordinária, foi aguentando. Aqui é o momento em que vai ser apanhado, mas mesmo aqui consegue ainda mais um ponto, totalizou 11 nesta prova. Agora é Martin Ferry, o campeão mundial deste escalão, a isolar-se e a marcar mais pontos também para si. É mesmo Martin Ferry que faz a festa, foi o campeão europeu. Daniel Stefano chega aqui em segundo lugar, mas a grande novidade, a grande notícia desta prova é que António Freitas foi o terceiro lugar com 11 pontos e a medalha de bronze para Portugal. É muito importante esta medalha, não estava nada à espera. É muito bom, ainda por cima estamos em casa, sabe-se que temos o apoio do público e é sempre bom ver um português ao subir ao pódio. E, passado vários anos que não alcançava-se assim medalhas individuais, é muito bom. Passamos para os 10 km por pontos em séniores femininos, o mesmo tipo de prova, todas as voltas pontuadas exceto a primeira, 2 pontos para a primeira, 1 ponto para a segunda. E aqui, mais uma vez, temos a grande disputa entre a italiana Lollobrigida e a belga Sandrine Taz. As italianas vêm para a frente, através de Lollobrigida, e a faturar muitos pontos. Aqui vemos a Sandrine Taz, a belga, a tentar pontuar. A disputa é sempre entre elas as duas, são as patidoras mais fortes, nitidamente as mais fortes do pelotão europeu. Aqui é a Sandrine que faz 2 pontos, e vamos entrar já nas últimas voltas. E vamos ver então as duas patinadoras, italiana e belga, praticamente isoladas em relação ao pelotão. É mesmo a patinadora italiana Francesca Lollobrigida que aqui ganha algum avanço e comemora o título europeu com muita vantagem. O pódio com Lollobrigida na primeira posição, Sandrine Taz na segunda e Laura Brandolini, italiana também, na terceira. Passamos para a prova de 10 km por pontos, aqui séniores masculinos, com a participação de um trio português, Carlos Rocha, Martim Dias e Diogo Marreiros. Esta prova antecedia a prova de estafetas, muito aguardada para os portugueses, e isso teve alguma influência na forma como a mesma se disputou. Aqui grande luta entre os patinadores francês e italiano, é Nolan Bediafi e Daniel Niero, eles que tentam acumular o maior número de pontos. Mais um momento da prova em que temos uma fuga dos patinadores holandês, alemão e francês também. Mais uma vez Bediaf Nolan a marcar 2 pontos, Félix Reinen, alemão, 1 ponto. E assim Nolan ia faturando o máximo de pontos que conseguia nesta parte final da prova. É mesmo Nolan que vem lá atrás com muita calma já, porque conseguiu o maior número de pontos e o primeiro lugar. Nolan primeiro, Pachi Pela, Espanha segundo e Timothy Lubino o terceiro. It was a good race, very tough race. I give a lot of points at the beginning, middle and at the end. I was to try to be everywhere and to don't lose the head of the race. Smiling me, and I'm very happy about it.
Passamos para os 20 km eliminar. A maior prova da estrada, 20 km, muitas voltas neste percurso. E aqui na pelotão de séniores femininos, o pelotão não é assim muito grande e por isso as eliminações começaram mais tarde. Aqui uma fase inicial da prova, onde iam muitas patinadoras e passamos já para as últimas voltas, onde Sandrine Taz e Lollobrigida mais uma vez a disputarem as duas primeiras posições. E mais uma vez é Lollobrigida que consegue vir para a frente na reta da meta e mais uma vez Lollobrigida a fazer a medalha de ouro e a conseguir o seu 5º título individual nestes campeonatos, uma verdadeira papa-títulos, ela que é tricampeã do mundo também, e aqui a marcar a sua posição de vencedora. Primeiro lugar, Lollobrigida, segunda, Sandrine Taz e terceira, a Júlia Lollobrigida. I'm really happy, and tomorrow is the last race of this European Championship, so yeah, I can say I wish good luck to all the skaters to finish this European Championship in the best way. What do you think about Lagos? Yeah, it's really nice. I like this place, and also the weather was really nice. So yeah, I hope to come back here again. Passamos para os 20 km a eliminar em séniores masculinos. Mais uma vez um pelotão muito grande, muitas voltas e em algumas passagens na meta o último patinador a sair, mesmo nas primeiras passagens, os dois últimos patinadores a serem eliminados para ficarem apenas 5 na parte final. Pachi Peola assume aqui a cabeça da corrida, assume aqui a despesa das primeiras voltas, ele que tenta evitar as eliminações e chegamos aqui a uma parte final onde tínhamos apenas 5 patinadores e Diogo Marreiros estava lá. Estava a lutar mais uma vez pelas medalhas, aquilo que ambicionava desde a primeira prova. É Nolan Bediaf vem para a frente, Daniel Niero o terceiro. Pachi Peola também ali, Timothy Lobinot. Agora vão entrar para a reta final, a curva que antecede a última curva. Nolan vai forçando na frente, Niero a seguir, Pachi Peola depois. Diogo Marreiros tenta sair do 5º para o 4º lugar, já conseguiu a reta da meta e vem mais uma vez Nolan, Niero, Pachi e Diogo. Nolan Bediaf a ser o campeão europeu e Diogo mais uma vez o 4º lugar, foi a terceira prova que foi 4º classificado. Nolan Bediaf bem disposto, muito contente com o seu colega Quentin Giraudot a conseguir o 2º título europeu nestes campeonatos. O pódio com Bediaf na primeira posição, o francês, Daniel Niero a prata e Pachi Peola, Espanha, o bronze. E relativamente às provas do circuito de estrada, terminamos com a mais impressionante, a mais emocionante, os 5.000 metros, as estafetas, neste caso em séniores femininas. 6 equipas chegaram à final e aí estão estas equipas já a disputar os primeiros lugares. É mesmo a Espanha que lidera, uma prova muito difícil de assumir as primeiras posições e manter os lugares, porque o facto do circuito de estrada ser com muitas curvas possibilitava várias trajetórias e muitas ultrapassagens. A Espanha sempre nas primeiras posições, Bélgica segue, depois a Itália e a Holanda, e estas 4 equipas vão lutar então pela vitória final. Aqui já nas últimas voltas, é Anke de Vos, a belga, que vai na frente, seguida das patinadoras italiana, espanhola e holandesa, e mesmo no sprint final é Sandrine Taz que se vinga, entre aspas, da sua adversária italiana e consegue mesmo aqui o sprint final e ganhar a medalha de ouro para a Bélgica. O pódio então com a Bélgica na primeira posição, a Itália a segunda e o bronze para a Espanha. I think we all have to thank the coaches and our family and everyone who always supported us. We are a very small country, but there's always people here supporting us, and it's really wonderful. And are you enjoying Portugal? Yeah, it's a really beautiful country and I really enjoyed my time here. Passamos então para os séniores masculinos. A prova muito aguardada por Portugal em 2014 tinha sido medalha de bronze nesta prova nos europeus e também no Campeonato do Mundo. Aqui o trio português, depois de umas eliminatórias muito difíceis, o trio português com Diogo Marreiros, Martim Dias e David Pedro. Márcio Costa tinha corrido a eliminatória e aqui na final então Portugal tentava ir às medalhas. Vamos já para uma das últimas voltas de cada patinador. Aqui é David Pedro que segue na terceira posição. A Itália lidera, a França é a segunda. E vamos entrar então na parte decisiva da prova. Ainda mais uma
volta, e aqui já estamos mesmo na reta final. A grande disputa entre Daniel Niero, Diogo Marreiros e Nolan Bediaf. Niero vem na primeira posição, Diogo vem se aproximando de uma velocidades tremendas. E aqui, reta da meta, Diogo vai esticar, mas é mesmo Niero, o italiano, que ganha. Portugal fica com a prata, a medalha mais importante que conquistou neste campeonato europeu. Grande festejo da parte dos italianos, muito felizes por esta vitória. Aqui o pódio então, com a Itália na primeira posição, Portugal segundo lugar apenas a 90 milésimos de distância e a França na terceira posição. And we took the gold. We did a really good race, always in front. So we are really happy about this. It was a hard race with the Portuguese team. Yeah, it was really hard because I know Diogo and Martin because we are in the same team. So yeah, I know that they are fast. It was a little bit scary at the last lap. Diogo, dias de muita tensão, muitos nervos, mas finalmente vice-campeões da Europa. Sim, têm sido dias muito cansativos, especialmente porque tenho corrido quase todas as provas. Tinha andado sempre a bater no posto, já com 3/4 de lugares, mas acreditei sempre até ao fim que seria possível, e nesta última prova, para fechar o campeonato de estrada em grande, acabou por acontecer. A equipa esteve excelente e fomos premiados com esta medalha. Foi por pouco, foi um grande momento deles os 4, e agradecer a todas as pessoas que puderam tornar esta situação possível, desde fisioterapeutas, desde os elementos da federação, desde os treinadores dos próprios clubes, porque nós aqui somos só uma câmara de chamada antes do próprio evento, e há todo um trabalho por trás que tem que ser devidamente reconhecido. Todas as pessoas que fazem com que os atletas se apresentem nas seleções com o nível que se apresentaram, para podermos atingir estes resultados tão altos. E mudança de palco, a terceiro palco destes campeonatos da Europa, depois da pista na Escola Júlio Dantas, da estrada no circuito de Estrada das Naus. Aqui passamos para o Autódromo Internacional do Algarve, que recebeu as provas de maratona, aquelas que terminavam o campeonato da Europa. 42.195 metros para percorrer, várias voltas a este circuito extremamente duro, com muitas subidas e descidas, que se vêem nas imagens, e o que não se vê, mas muito importante também, o vento que soprava com uma força extraordinária, sobretudo na reta da meta. O pelotão muito esticado, muitos patinadores a participarem. Nesta prova não havia limite de número de patinadores por prova. E aqui um momento importante, onde o holandês Luc Theaar, da equipa Bond Team, a equipa de Diogo Marreiros e Martin Dias, a isolar-se e a conseguir alguma vantagem, porque o pelotão não respondeu a esta fuga. O holandês vai controlando o seu ritmo. Aqui andar sozinho é muito difícil, sobretudo devido ao vento, mas também devido às subidas e descidas. Mas o holandês, que está habituado a estas coisas, não se fez rogado. No pelotão, muita calma. Ninguém estava interessado então em ir buscar o fugitivo. Mas como ao aproximar do fim, a 4 voltas do fim aqui, com o aproximar do fim, houve alguém que mexeu nisto. Foi mesmo Bart Swings, recordista mundial desta distância. Ele que na Maratona de Berlim marcou há 3 anos atrás o tempo de 56 minutos para realizar uma maratona a média de 45 km por hora. Atacou. No seu encalço vieram 2 outros patinadores, estão eles muito fortes. O patinador francês Nolan Bediaf, que já tinha sido duplamente campeão europeu, e Chris Panarians, campeão do mundo de maratona em 2013. Um fortíssimo elenco que rapidamente alcançou Luc Theaar, que ali desiste de sua iniciativa de fuga, e que se isolaram os 3 na frente. Aqui é mesmo o patinador holandês Chris Panarians na frente, que vai liderando a prova. Novamente Bart Swings, o belga, francês Nolan Bediaf ia mais resguardado. O pelotão já muito reduzido, vários eram os patinadores que desistiam, porque a prova era extremamente dura, sobretudo devido às condições do vento também. E entram então na última volta o pelotão perseguidor, com Gary Ekmans, o holandês campeão da Europa atual, a liderar, mas já não conseguirem apanhá-los na frente. Aqui vemos um ataque fortíssimo do Bart Swings, que aproveitava as descidas para deslizar e nas subidas fazia autênticas partidas, autênticos ataques fortíssimos, e
para tentar desgastar os seus adversários. Aqui, a reta da meta, os últimos 600 metros, vamos ver o que acontece. Bart Swings vai aumentando a velocidade progressivamente. O holandês Crispin Arias vai no seu encalço. Nolan Bediaf fez-se um pouco mais atrás, mas agora atenção. Atenção a este movimento de Bediaf. Bediaf vem para fora, vai fazer o ataque, aumenta a sua frequência de forma extraordinária e vai na reta da meta disputar com Bart Swings, palmo a palmo, roda a roda, o título de campeão europeu. E quem seria o campeão? Aqui vemos o pelotão a chegar com os patinadores irmãos do Schmidt, dinamarqueses, a conseguirem a 4ª e 5ª posição. E aqui então a imagem da chegada, e foi mesmo Bart Swings, apenas e só por 40 milésimos, que foi o campeão da Europa. Nolan Bediaf, França, o segundo, e Crispin Arias, o terceiro. It's a really hard race, a lot of wind, and it's a hard course, a lot of up and downhill. But I like it. I like to have a hard race, and I was really happy with today. And what do you think about the European Championship? It was a really nice championship. I think the organization did really great. We had a nice track, also the nice marathon course. So yeah, I was really happy to come here, and I enjoyed my time in Portugal, in Lagos. E o fecho dos campeonatos foi mesmo então com a maratona de séniores femininos. Aqui vemos as mulheres, elas que conseguiram participar nesta prova, também com muitas patinadoras, não tantas como os homens, mas aqui com muitos países a tentarem vir para as primeiras posições. Prova duríssima, aqui numa fase mais adiantada vemos já um pelotão muito mais reduzido, cerca de 1/3 das patinadoras eram aquelas que conseguiam terminar a prova, 2/3 desistiam, porque o percurso era duríssimo. Vemos uma descida, alta velocidade, rodam-se aqui velocidades à volta dos 80 km por hora. A equipa holandesa toda na frente, com Elma de Vries, Manon Caminga, Credit e também Bianca Rosenboom. Depois as alemãs, a seguir ainda as francesas e uma polaca. Vemos para a reta da meta, é a polaca que lançou o primeiro ataque, mas depois vem logo a patinadora Manon Caminga e Francesca Lollobrigida, a pentacampeã europeia, que lutam pelo sprint emocionantíssimo, com as duas patinadoras a chegarem à meta com a perna a esticar, as rodas a passarem, e apenas ficamos a saber que a terceira tinha sido a alemã. Mas quem foi a primeira e a segunda, aí teríamos que ver a repetição, e aqui vemos, muito disputado, só depois de muitas visões é que Manon Caminga ficou a saber que era a campeã da Europa e verteu as suas primeiras lágrimas. Aí está ela no primeiro lugar, campeã europeia Manon Caminga, Holanda, Francesca Lollobrigida a segunda e Josie Hoffmann Alma a terceira. It was really hard and super windy, and I haven't been in the best shape, so I for sure didn't expect to win here today. No, it was a big surprise, and I think for the whole team it was. Estamos extremamente orgulhosos. Houve provas muito renhidas, muito emocionantes, muito espetáculo, um grande nível. Foi para nós um orgulho organizar e estamos de consciência tranquila que fizemos o nosso máximo e que realmente foi um espetáculo extraordinário para o mundo. Isso foi a realização de um sonho. Lagos tem patinagem há mais de 30 anos. Há muito tempo que ambicionávamos ter um campeonato da Europa. Finalmente conseguimos fazê-lo. A realização de um campeonato destes não é possível de forma alguma sem o apoio de todos os pais. Portanto, isto é tudo à base dos voluntários, que correu, eu diria que o empenho com que as pessoas entregaram a este projeto é algo realmente fenomenal. O SEC ainda não o fez por via oficial, mas o que foi falado pelas pessoas mais importantes da direção é que foi o melhor campeonato dos últimos 5 anos. Portanto, o que nos deixa muito orgulhosos, como deve imaginar. Gostou muito, foram 10 dias muito intensos e não podia deixar de agradecer o apoio que a Câmara Municipal de Lagos nos deu. Mais do que um apoio, foi uma co-organizadora. Portanto, esteve de facto no terreno, esteve envolvido o Departamento do Desporto, o Departamento da Cultura, a todos os níveis, deram um apoio fantástico, mas tivemos mais apoios de instituições públicas. Tenho que agradecer muito ao Instituto Português do Desporto e da Juventude pelo apoio que nos deu e pela presença do Diretor Regional, o Sr. Custódio Moreno, por todo o apoio e toda a disponibilidade que sempre nos deu. Quero agradecer à região de turismo do Algarve, também pelo apoio, também apoiou, portanto, este evento, quer por meios de publicidade, quer por subsídios, e à Junta de Freguesia São Gonçalo de Lagos, portanto, também pelo apoio, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista financeiro.
Terminaram estes brilhantes campeonatos da Europa, elogiados por muitos. A Itália foi o primeiro no ranking, 73 medalhas no total, 27 das quais de ouro. Portugal na 8ª posição com uma prata e 2 bronzes. Seguem-se os campeonatos do mundo em setembro, mas antes já se realizaram os Jogos Mundiais na Polónia com o 5º lugar do Diogo Marreiros. Para o próximo ano, esta espetacular modalidade vai ter os campeonatos da Europa na Bélgica e os campeonatos do mundo na Holanda. Até lá, muita patinagem sobre rodas.